Com Lucífero surrando todos os capitães sem deixar nenhum para trás, acabando até mesmo com o Asta com modo de assimilação, a única coisa que impede o nosso prota de não morrer é a proteção do Yuno. Mas, com a chegada do personagem, será que a grande teoria do Yuno cair em desespero pode se concretizar ou o Mago do Alvorecer Dourado achará uma forma de lidar com o vilão? Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de Black Clover. Sim, pessoal, vamos aqui discutir e conversar um pouco sobre esses aspectos do Yuno cair em desespero. Mais informações, mais causas, né? A gente tem ali a faca e o queijo na mão pra isso acontecer se o Tabata quiser. E a gente vai conversar sobre tudo isso logo depois de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, ajuda a gente a bater a nossa meta de 100 mil inscritos até o final do ano. E também ajuda compartilhando esse vídeo, porque a gente continua crescendo com cada ação que você ajuda nos nossos vídeos. E também confira a nossa linha de camisetas, moletons e quadros exclusivos do Geek Brasil com estampas inacreditáveis que você está vendo aí na tela. O link está na descrição desse vídeo e comprando uma das nossas camisetas você continua a ajudar o canal do Geek Brasil. Vamos lá, né? Vamos começar aqui falar sobre essa hipótese do Yuno cair em desespero, né? E da onde que vem isso? Da onde que vem essa possibilidade do Yuno cair em desespero? A gente precisa voltar ali em todo o contexto de que o Asta acabou levando uma surra, né? O Lucífero destruiu o Asta de todas as formas possíveis, né? Ele primeiro ali, ele arrebenta o Asta e depois ele passa o capítulo todo caçando o personagem, fazendo com que todos os capitães sejam derrotados. Um por um, os capitães vão tentando ali proteger o Asta e o Lucífero vai destruindo cada um deles, até mesmo destruindo a magia do Valhalla do Ryu, nocauteando ali o capitão Ryu para impedir com que o Valhalla seja despertado mais uma vez. Só que quando o Lucífero ia dar ali o último hit no Asta para matar o personagem, o Yuno chega e salva o Asta, né? Até meio que brincando ali, suando frio, mas brincando, dizendo que agora o Asta deve uma a ele, né? Que agora os dois meio que estão kits, já que o Asta já havia salvado o Yuno antes e agora o Yuno está salvando o Asta. E a gente tem agora um duelo entre Lucífero versus o Yuno, né? Que nós vamos ter ali no capítulo 3, 2, 1. Essa batalha realmente deve rolar essa semana e toda essa construção nessa luta do Lucífero versus o Yuno, na qual vamos ter um aspecto bem interessante sobre os personagens e também sobre o seu desenvolvimento. É claro que o que chamou a atenção é que nessa luta, nessa batalha contra o Lucífero, alguma coisa muito interessante pode acontecer, já que o Yuno tem um Grimório de 4 folhas. A gente tem ali que o personagem tem um Grimório de 4 folhas e toda vez que um demônio vê ali alguém com um Grimório de 4 folhas, ele cresce o olho. Literalmente, ele cresce o olho. Mas para o Lucífero realmente pegar esse Grimório para ele, mesmo que esteja com 4 folhas esse Grimório, ele não pode possuir o Grimório ali do próprio Yuno se ele não virar um Grimório de 5 folhas. Se o Grimório ali de 5 folhas acabar não evoluindo, ou não sei se pode ser chamar ali de evolução nesse aspecto, né? Já que o demônio vai tomar o Grimório ali do Yuno, né? Respectivamente nessa análise, a gente sabe que ele realmente não pode fazer nada contra o Grimório do Yuno, desde que o personagem não caia em desespero. Desde que ele não caia em um desespero tão grande que perca a esperança ali, que perca o amor e a fé, e assim ativando a 5ª folha, abrindo margem para o Lucífero então tomar ali o Grimório do Yuno. Então ele vai ter que perceber algo muito importante, de que ele vai ter que tirar a vida do Asta.
Ele vai ter que realmente tirar as expectativas sobre o Yuno para ele cair em desespero. E a gente já trouxe um vídeo sobre isso, e eu não vou me aprofundar muito, né? Eu vou tentar colocar aí no card explicando sobre o que faria o Yuno cair em desespero. A gente já percebeu que muitas coisas já aconteceram com o Yuno. O Yuno já perdeu ali a grande parte do seu esquadrão. O Yuno já teve o capitão ali sendo sequestrado. O Yuno já tomou uma surra do Zenon 3 vezes, e dessas 3 vezes que ele tomou essa surra, ele não caiu em desespero, ele continuou acreditando em si. E a única parte que eu chego na conclusão de que o Yuno possa cair em desespero é de uma possível morte do Asta. A gente já sabe disso, de que se o Asta morrer, ou se ele acreditar de alguma hipótese de que o Asta morreu, essa é a única forma que eu acredito que o Yuno possa cair em desespero, né? Ficar realmente indignado do mesmo jeito, da mesma forma como o Lich acreditou que o próprio Lumiel estava traindo ele. Então quando ele retrocede é porque ele acabou confiando realmente de que o Lumiel não traiu ele e não fazia parte daquele ataque dos humanos lá atrás, quando ali o Lich se tornou no Grande Majin. Só que nessa perspectiva eu vejo nessa situação de que ali o Yuno só possa cair em desespero se o Asta morrer ou se o Lucífero forjar a morte do Asta ao ponto de todo mundo realmente acreditar que o personagem morreu. Bom, então fica claro ali de que se o Lucífero já tinha expectativas para matar o Asta ao ponto de quebrar as esperanças ali dos capitães, agora com o Yuno realmente protegendo ele e ali com o Grimório de 4 folhas que ainda não apareceu no campo de batalha, o Lucífero ainda não sabe que o Yuno tem um Grimório de 4 folhas, ele vai tentar matar o Asta de tudo quanto é jeito, assim que descobrir que o Yuno é um portador ali de um Grimório de 4 folhas. Lembra da profecia do Julius, na qual ele falava sobre o Asta morrer e ser essa expectativa ali sobre como vai ser essa morte do Asta, se vai ser uma morte real, se vai ser ali uma morte figurativa, a gente ainda não sabe, mas talvez seja essa a direção, de que na verdade o Asta precisa morrer para que o Yuno caia em desespero. Ou não, já que teremos ali um certo controle sobre essa situação e de como o Yuno sempre acaba achando uma alternativa. Lucífero só pode tomar o Grimório do Yuno se ele virar ali um Grimório de 5 folhas. Mas a gente sabe que existe um porém, existe sempre umas expectativas e o Tabata sempre deixa ali uns pontos para depois amarrar no final. E eu acredito que é nesse ponto, nessa situação, que nós vamos ter esse segmento de como o Yuno vai conseguir lutar contra o Lucífero e ao ponto de conseguir realmente criar uma brecha para o Asta finalizar o Lucífero. Então eu particularmente não acredito que o Yuno vai cair em desespero e muito menos de que ele vai morrer. O Yuno tem a capacidade de controlar poderes demoníacos. Isso é dito claramente na obra de Black Clover, que a família Green Barrel tem essa capacidade. Na conversa do Zenon com o Yuno, o Zenon explica que a família Green Barrel conseguiu fazer essa proeza, que foram eles que pararam os 2 Majins que a Tríade Negra utilizou em Spade e em Clover, na qual o Asta derrotou o de Clover e a Mereleona acabou derrotando ali o que estava em Spade. Então os Green Barrels, eles têm uma capacidade de manipular os demônios. Nós não sabemos em que grau que isso se situa ou em que grau realmente pode se chegar ao líder dos demônios. A gente sabe que o Nart conseguiu ali lidar com o Lucífagos, mas ao mesmo tempo não conseguiu controlar o seu poder. Então quando ele libertou ali o Lucífagos, ele acabou matando todo mundo, menos o Nart, na qual ele tinha ali um contrato de invocação. E nessa questão, os próprios Green Barrels têm essa perspectiva sobre controlar os demônios. Agora basta entender como isso será aplicado em batalha, como o Yuno vai entender isso sem ter ali o seu pai ou sua mãe para ensinar tal técnica. Se algum tipo de feitiço que venha realmente a ser herdado
como isso pode ser realmente ali numa magia das estrelas, já que o seu pai tinha a magia do sol e sua mãe a magia da lua. Será que é algo convencido ali para acontecer realmente com alguém com a magia de estrelas? Ou esse feitiço está mais conectado ao sangue do que suas magias por si só, do que só os seus atributos por si só? Será que existe mais alguma transformação do Yuno que está por vir? Ou existe realmente algum aspecto mais interessante que o Tabata está preparando para nós na nossa cara e que a gente não está conseguindo enxergar?